Quando Jesus chega na Galileia para realizar o seu trabalho inigualável de revelação de Deus, do reino de Deus e da sua justiça, de uma forma nunca antes vista, ele encontra um mundo mergulhado numa série de contradições. É certo que o pensamento filosófico na Grécia havia atingido uma culminância. Desde o governo de Péricles, inúmeros filósofos, artistas, embelezaram a Grécia e tornaram aquela região um ponto de referência da intelectualidade humana. Por outro lado, o Império Romano havia dado lições de organização social jamais vista na história da humanidade, desenvolvendo um exército, um sistema de correios, um sistema de irrigação, uma organização política. O Império Romano praticamente conquistara o mundo e impusera uma forma nova de vivência. Mas, não obstante todo esse avanço, era comum no mundo da época, quando alguém fosse pego em adultério, apenas a mulher era apedrejada. Ninguém se constrangia em transformar um semelhante em escravo. Mas a condescendência com a escravidão era o menor dos males. O senhor de escravos se sentia no direito de cegar o seu escravo, fosse ele mulher, criança ou ancião, para que aquele escravo não fugisse. Era uma prática comum. Entendendo que o trabalho era algo que denegria o status social de alguém, os abastados se cercavam de escravos e se entregavam ao ócio. Os escravos eram encarregados até mesmo da formação das crianças. Muitos escravos intelectualizados, formados na Grécia, eram trazidos para servirem de preceptores. De modo que a humanidade acalentava um conceito de justiça bastante distorcido. Não se diferenciava justiça de vingança. De modo que a justiça era, na verdade, um instrumento disfarçado da força. O que fosse mais forte exercia a justiça segundo a sua concepção, ainda que isso implicasse nos maiores exageros. Por essa razão era muito comum que os juízes, os magistrados, que também acumulavam a função legislativa e executiva no Império Romano, os senadores, condenassem pessoas às galeras, à escravidão de navios para o resto das suas vidas por faltas irrisórias. Um misto de crueldade com vingança inspiravam as ações da justiça. É nesse quadro que Jesus inicia a sua pregação do Evangelho de Deus. Quando lhe é trazida a mulher flagrada em adultério, os doutores da lei, encarregados da execução da lei mosaica em Israel, perguntam a Jesus: Moisés nos determina apedrejá-la.
e vós, o que dizeis? Jesus então pronuncia a célebre frase que mudará para sempre a concepção da justiça humana. Diz assim: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Aquele que se considera puro, que execute. Acontece que a autoridade moral de Jesus era tamanha que ninguém teve coragem de fingir-se justo. E diz o evangelista João: começaram a se retirar do ambiente, primeiro os mais velhos, até os mais novos, mostrando para os leitores do presente e do futuro que ninguém se sentiu puro o suficiente para apedrejar. Em conversa com Nicodemos, Jesus fala em parábolas. Ele não entende. Na conversa íntima com os apóstolos, ele esclarece: é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Revelando que a natureza humana é ainda rica de fragilidade. Ele repetiria a Mateus: um dia compreenderás, Mateus, que o homem é mais frágil do que perverso. E a fragilidade nos torna presa fácil do mal. Preocupado com essa afirmativa de Jesus, conta-nos Humberto de Campos que o apóstolo Tiago chega a Jesus e diz: mestre, não entendo a afirmação, é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Porque, segundo as suas explicações, se há uma justiça soberana que rege os nossos destinos, onde houver um assassino, amanhã teremos uma vítima, necessariamente uma vítima, criando um círculo vicioso. O assassino de hoje será a vítima de amanhã. Jesus, compreendendo a profundidade daquela objeção, pergunta a Tiago: Tiago, como se dá o processo de redenção na lei mosaica? E Tiago responde, sem pensar, olho por olho, dente por dente, evocando a justiça vingança. Olho por olho, dente por dente. Um grande avanço, por sinal. Porque antes de Moisés permitir essa concessão à vingança, se alguém roubava uma ovelha do vizinho, o vizinho sentia-se no direito de tomar todas as ovelhas e de matar a família inteira daquele que roubou. Se alguém feria o semelhante, aquela pessoa, dizendo-se executor da justiça, sentia-se no direito de dizimar todos os descendentes. Percebendo essa desigualdade no ato da vingança, percebendo que a vingança era desproporcional, Moisés faz uma concessão, olho por olho, dente por dente. Que a vingança seja proporcional
ao agravo. E Tiago, como todos nós, com a mente ainda fixada na vingança, confundindo justiça com vingança, confundindo justiça com crueldade, não pensa, responde, olho por olho, dente por dente. E Jesus adverte Tiago, até tu, Tiago, até tu estás procedendo como Nicodemos? Por acaso não percebestes que o primeiro mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças? E Jesus pergunta a ele: como pode, Tiago, alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Como pode alguém conciliar amor a Deus com crueldade? Amar a Deus e fazer o semelhante sofrer. Amar a Deus e sujar as mãos de sangue, ainda que em nome da vingança. Como? Como? E o segundo mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De modo que nós sempre procedemos como Nicodemos e como Tiago. Quando olhamos para a revelação do Velho Testamento, nós somente enxergamos olho por olho, dente por dente. Ninguém se recorda que a lei mosaica é revelação da lei de amor. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo. O primeiro mandamento está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O segundo está em Levítico capítulo 19, versículo 8. A lei de amor está na revelação mosaica. Mas nem mesmo Moisés, apesar de ser um instrumento que a espiritualidade se utilizou para revelar a lei de amor, conseguiu exemplificá-la. Ao resolver uma contenda entre um compatriota e um egípcio, Moisés sujou as mãos de sangue. Muitos séculos depois, chega Jesus. Nunca julgou, apedrejou ou acusou ninguém. Quando todos se retiraram e a mulher adulta ficou na presença dele, ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela fala: todos se foram, eu também não a julgo. Vá e não peques mais. O guia e modelo da humanidade abdica da função de julgar, mas toma a si a função de educar. Educar. Não condenar, mas educar. Educar. Porque todos são ligeiros em vingar, em punir, em acusar. Mas ninguém quer saber das origens do mal. O que levou a criatura a se transformar numa presa do mal? E Jesus, que enxergava sempre no transgressor da lei um doente, nunca deixou de oferecer o remédio, porque ele nos ensinava que o criminoso é um doente, que o mal é uma doença
e que, acima de ser punido, deve ser curado. Nunca alguém lutou com tanta força contra o mal quanto Jesus. Mas nunca alguém amou tanto o malvado como Jesus.